Muito bem, nessa manhã nós vamos começar uma nova série, né? Cidadãos dos Céus, baseado na primeira carta de Pedro. Então você pode abrir a sua Bíblia, então acompanhe aqui na tela mesmo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Hoje introduzindo versos 1 e 2. O título é Ando na Terra, Caminho para o Céu. Diz aqui o texto bíblico: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos pelo pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e pela aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor agora, como um dia Maria esteve aos pés de Cristo. Que a Tua palavra traga instrução e edificação à Tua igreja. Fala, Senhor, porque nós Te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Pedro, ela foi escrita em um tempo em que a sombra da perseguição já estava mostrando seus sinais. Pouco depois de escrita essa carta, mais exatamente na noite do dia 18 para 19 de julho do ano 64, ainda no primeiro século, um incêndio começou num dos bairros de Roma. E esse incêndio se alastrou. Ele tomou uma proporção como nunca antes visto naquela cidade. Das 14 regiões, 14 bairros de Roma, 3 foram completamente destruídos pelo fogo. 7 foram arrasados. E apenas 3 parcialmente danificados. Foi uma coisa terrível. E muitos culparam o imperador Nero pelo ocorrido. E esse, por sua vez, resolveu usar os cristãos como bode expiatório, colocando toda a culpa neles. Passaram então a ser vistos como inimigo da nação. Assim, desencadeia a primeira perseguição oficial do Império Romano contra a Igreja de Jesus Cristo. Até então, houve sim perseguição, mas localizada, não em todo o Império. Assim, esse imperador demoníaco chamado Nero impôs um sofrimento atroz sobre os ombros da igreja. Como foi essa perseguição? Muitos cristãos foram crucificados como seu Cristo. Outros tantos, eles foram vestidos com peles de animais e jogados para serem destroçados por bestas feras. E ainda outros, acredite até onde chegou a maldade deste homem. Eles foram besontados com piche, pendurados em poste e incendiados como tochas vivas para iluminar os jardins do palácio. Foi uma noite escura para o povo de Deus. Uma noite que durou anos. E é nesse cenário que a palavra de Pedro aqui nessa carta ganha ainda mais força. Porque essa carta foi escrita entre 60 e 64 do primeiro século. Antes dessa tempestade terrível
chegar sobre a igreja. A ideia era Deus fortalecer o seu povo, preparando-os para esse terrível momento da história da igreja. O próprio apóstolo Paulo e Pedro, o autor dessa carta, eles foram martirizados durante essa perseguição. Em algum momento entre o ano 64 e 67 do primeiro século. E tudo isso aí, começando lá no ano 64, essa perseguição, às vezes mais recrudescida, às vezes um pouco mais leve, ele perdurou até o ano 313, é muito tempo. É muito tempo, mais de 2 séculos de perseguição, porque em 313 o imperador Constantino, ele promulgou o Édipo de Milão, né, quando ele legaliza, ele concede liberdade religiosa para os cristãos. Muito bem, então esse é o pano de fundo. É Deus preparando através dessa carta a igreja, para que ela não abandonasse a fé, não desanimasse quando esse tempo terrível chegasse. Quem é o autor dessa carta? O próprio texto, ele apresenta aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo. Não é como um título de vanglória, como nos dias de hoje, eu acredito. Na verdade, a gente não pode falar porque o coração do homem só Deus pode enxergar, né? Mas ele se apresenta como expressão de uma posição que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Por que não é vanglória? Porque naquele tempo, meus irmãos, ser líder da igreja não trazia prestígio, pelo contrário. A igreja era ilegal, ela era perseguida. E nessa perseguição, os líderes eram os primeiros a sofrerem, né? Não havia vantagem nenhuma. O perigo era real. Então, a gente tem que entender algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, quando ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O que é um apóstolo? Quais são as condições para alguém ser chamado de apóstolo? A gente vai ver isso na própria Escritura. Se não, veja lá, Atos capítulo 1, versos 21 e 22. A gente vai ver agora as marcas de um apostolado no Novo Testamento. Diz aqui, olha, portanto, bom, qual que é o contexto aqui? Eram 12 o colégio apostólico. Judas Iscariotes, que se desviou e se matou, deixou esse lugar vago. Então, eles decidiram, né, escolher alguém para ocupar este lugar. E aqui eles estão tratando sobre isso. A gente não vai entrar no mérito se devia fazer isso ou não. Mas, enfim, olha lá. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, isso aqui é o primeiro critério. Tem que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Logo, tem que ser alguém que estava vivo naquele tempo. Segundo, Marcos capítulo 3, versos 13 e 14. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então, é Jesus pessoalmente quem designa, né, um apóstolo. Terceiro, Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O apóstolo é aquele que tinha autoridade
autoridade dada por Deus para redigir as Escrituras. Esse é o fundamento dos apóstolos. Foram os apóstolos. Jesus não escreveu nada na Bíblia. A única vez que a Bíblia fala de Jesus escrevendo, ele escreveu no chão, né? Lá em João capítulo 8, por ocasião da mulher que foi pega em flagrante adultério. Então, essas aqui são as credenciais. Muito bem. Hoje, alguns arrogam para si o título de apóstolo. A gente não vai julgar. Podem usar o título, só que não se trata do apostolado bíblico do Novo Testamento. Isso tem que ficar claro, original, porque nenhum de hoje foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Está certo? Nenhum. Nenhum foi designado pessoalmente por Cristo. E nenhum hoje tem autoridade para escrever, acrescentar uma vírgula que seja as Sagradas Escrituras. E muito menos de alterar, como alguns loucamente têm tentado fazer. Quem foi Pedro antes de escrever esta carta? Já que ele ocupa uma posição de proeminência, não é qualquer um, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. É um representante legítimo de Jesus Cristo. Quem era Pedro antes de escrever essa carta? Qual é a biografia de Pedro? Bom, Pedro foi aquele discípulo que todos nós sabemos. Antes do galo cantar, negou 3 vezes o nosso Senhor. Pedro é aquele que fez juras de fidelidade ao Senhor Jesus, mas na hora da necessidade, ele não conseguiu sustentar esse juramento. Pedro é o volátil, aquele cara inconstante, impulsivo, mas que na hora H amarela. Esse Pedro. Só que na última queda dele, depois que o galo canta, e o Evangelho fala que naquele momento exato, o Senhor se vira e os olhares se cruzam. Pedro, ele cai em si. Pedro, ele fica destruído por dentro, a ponto dele voltar para o seu antigo ofício. Ele volta a ser um pescador. Ele vai para o mar da Galileia. Ele disse, vou pescar. E os demais, que eram também do mesmo ofício, foram com ele. Porque ele caiu. Ele se decepcionou consigo mesmo. Não desapontou apenas a Cristo. Eu sei que muitos aqui já passaram pela experiência, né? De desapontar-se consigo mesmo. Como é que alguém que desaponta a si mesmo pode se autoconsolar? Não tem como. Mas sabe, o lindo é que Pedro, ele não permaneceu destruído, caído, esquecido. Não. Porque ainda que Pedro tenha sido infiel, Jesus permaneceu fiel. Ele foi atrás de Pedro, porque Jesus o amava. E porque o amava, o restaurou. E Jesus restaura naquele diálogo famoso, o mais íntimo que Pedro já teve com Jesus. O diálogo que o transforma, lá em João 21, 15 em diante. Nesse diálogo, Jesus restaura a dignidade de Pedro. Diz aqui o texto, verso 15: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você realmente me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? Pedro entristeceu-se. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Cuide das minhas ovelhas. Jesus, em momento nenhum, rebate a declaração de Pedro. Igual alguns de nós, quem sabe, fazemos, né? Quando alguém fala assim, eu te amo, me ama?
Olha, lembra o que você fez? Né? Me ama, então prova. Hoje é um bom dia para a mulher fazer isso para o marido, né? Vai lavar a louça, então. Né? Que aquele bando que você chama de irmão e sobrinhos vieram aqui em casa e aprontaram. Não, Jesus não rebate a declaração de Pedro. Lembrando que Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta para Pedro a mesma coisa: você me ama? E as 3 vezes, Jesus, na sequência da resposta de Pedro, ele diz algo surpreendente: pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Ora, o que é isso senão Jesus afirmando para ele, falando: não importa o seu passado, eu confio em você, cara. Por quê? A gente pode ter certeza disso. Porque Jesus estava confiando o que ele tinha de mais precioso na face da terra: a menina dos seus olhos, a sua igreja. Gente, hoje meus filhos são grandes já, né? Eu posso partir, não tem problema. Quando eles eram pequenos, quantas vezes eu e a Chia conversamos na cama, falou assim: e se a gente sofrer um acidente e os dois ir embora junto? Porque é real, já teve casos assim, né? A gente precisa deixar conversado com alguém. Com quem que a gente vai deixar os nossos filhos? Quem que você acha que a gente ia escolher? Aquele que sempre falava e nunca cumpria. Sabe aquele vizinho que sempre vem pedir um açúcar emprestado e nunca devolve? Vai chamar esse? Não, você vai procurar o melhor dos melhores. E como era difícil achar. Como é difícil achar alguém. E Jesus escolheu Pedro. Isso aqui é fantástico. Jesus mostrando: eu confio. Você, Pedro, diz que me ama. Eu só posso confiar essa missão para quem realmente me ama. Você disse: eu acredito. Cuida das minhas ovelhas. Então esse é Pedro. Agora veja bem. Então Pedro, ele tinha um passado de vergonha, de fracasso, e ao mesmo tempo ele tinha um chamado e uma vocação. Ele foi comissionado por Jesus. A gente viu lá em Marcos 3, 13 e 14. Agora ele precisava decidir o quê? Qual identidade ele ia assumir, ia definir a vida dele. Ele podia ficar sempre olhando pelo retrovisor e falar assim: eu traí, eu fracassei, eu sou nada, eu sou uma porcaria, eu não sou ninguém. Ele podia. Porque de fato isso aconteceu. Ou ele podia assumir a vocação. Jesus o chama para ser um apóstolo. Qual identidade te define? O seu passado? O que você fez? Ou o que Jesus diz a teu respeito? Eu não sei sobre você, mas nós sabemos sobre Pedro. Sabe por quê? A primeira coisa que ele fala na carta. Alguns podiam até saber do passado dele. Ele fala com a boca cheia. Aliás, ele escreve, né? Então, com a tinta cheia, existe isso, não sei. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pronto. Toda acusação do diabo não tinha espaço na vida dele. Jesus me chamou para ser apóstolo. Eu sou um apóstolo. Nós vivemos e nos comportamos a partir daquilo que nós assumimos para nós. Pedro assumiu: eu sou um apóstolo. Ele vivia à altura desse chamamento. Que coisa maravilhosa. Queridos, não é o que fizemos que deve nos definir, mas o que Deus diz através da sua palavra. Não é o nosso passado que determina a nossa identidade, mas é o que Cristo fez. E naquele passado mais sujo, ele cravou a sua cruz. Aquilo que Jesus declara sobre nós deve marcar o nosso presente e nos guiar para o futuro que ele tem para mim e para você. Amém? Muito bem, isso aqui é o autor dessa carta. E a gente vai ver nos próximos meses sobre essa carta aqui. Agora, para quem que foi destinada essa carta? Logo no começo ele fala: aos eleitos de Deus, aos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia,
na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Isso aqui é uma região hoje, se você for procurar no mapa, é onde está a Turquia moderna. Tá? É ali, a Ásia Menor. Eram, na sua boa parte, gentios que se converteram e por causa da fé. Por que dispersos? Dispersos porque eles tiveram que dar no pé. A igreja foi perseguida, né? Então, eles estavam espalhados por aquela região da Ásia. E sempre eram, e ainda somos, uma minoria. Se hoje nós somos, imagine naquele tempo, uma minoria absoluta de cristãos no meio de uma sociedade pagã, com valores opostos à de Cristo. E se eles se posicionavam como cristãos numa sociedade anticristã, naturalmente eles eram o quê? Os diferentes, os perseguidos, eles eram marginalizados. É para essa turma que a carta é escrita. Hoje, louvado seja Deus, vivemos num país livre. A gente faz um culto aqui com as portas abertas. Não apenas isso, desse momento está transmitido pelo YouTube, ao vivo. Né? Naquele tempo, isso aqui era impensável. E aí, a gente ainda acha que sofre de alguma coisa. Né? Muito bem. Alguns termos importantes que a gente vai explorar melhor lá na frente, mas aqui ele fala peregrinos. Peregrino é aquele que não está na sua própria terra, tá certo? Ninguém peregrina na própria terra, né? Ou seja, ele está escrevendo para gente que não é deste mundo. Qualquer lugar neste mundo, vocês não estão na sua casa. Peregrino. Vocês vivem aqui, mas não são daqui. Como é que é isso? A gente veio de Bastos. Você sabe que Bastos é o galinheiro do Brasil, né? O tratador de galinha, ele passa o dia inteiro no meio das galinhas, dando de comer para as galinhas, sabe tudo de galinha. Alguns até sabem cacarejar como galinha. Mas acreditem, não são galinha. Essa é a ideia. A gente está no mundo, mas não é do mundo. A gente convive com o mundo, mas a gente deve saber, né, que nós não pertencemos a este lugar. Peregrinos. Este mundo não é o nosso lar. Jesus, quando ele estava falando com os discípulos, lá em João 14, ele disse assim, olha, eu vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês. Por que ele foi preparar um lugar na casa do pai? Porque aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Essa palavra peregrino, ele deve estar colado no coração de cada crente. Sabe que muito dos nossos sofrimentos tem a ver em tentar fazer deste mundo a nossa casa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele fala, né, que são dispersos. Isso aqui parece que não combina com a graça de Deus, a bênção de Deus. Como assim disperso? Lembra, eles foram dispersos porque estavam sendo perseguidos. Por que Deus não me protege? Deus não guarda? Se ele fala assim, olha, ele começa falando assim, aos eleitos de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Ora, se eu sou eleito, sou o escolhido mesmo, por que eu estou sendo perseguido? É possível. E ele coloca numa única frase tudo isso, né? Estão espalhados, sim. Não é apesar de serem crentes. A maioria é por serem crentes. Então saiba que há lutas, há dores, que só o crente sofre por ser crente, por ser fiel. Apesar disso, continuam sendo eleitos de Deus. A ideia é, essa dispersão, esse sofrimento não muda em nada a eleição. Uma coisa não contradiz a outra. O sofrimento não cancela a eleição de Deus. Você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Não importa o quanto esteja sofrendo hoje.
E aí, ele fala algo assim fantástico. Olha só como é que Pedro, ele começa assim arrebentando logo no início. Por isso que há muitos que duvidam, alguns estudiosos, duvidam da autoria de Pedro. Como que um pescador ignorante, né, tem uma teologia assim tão linda? Porque ele fala assim, olha, vocês são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo, e pela aspersão do seu sangue. A Trindade está aqui desde o início. O Pai é aquele que escolheu esse povo, que escolheu você. Isso aqui eu acho tão maravilhoso. Nos dias de hoje, tem uma força ainda maior, eu creio. Sabe por quê? Eu não conheço a história de todo mundo, de alguns eu sei. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez você teve um pai terrível. Um pai que não te reconheceu. Talvez você nunca conheceu, não sabe nem quem foi essa pessoa que plantou a semente no ventre da sua mãe. Pode ser que tenha passado por isso. A boa notícia é, se você é um crente no Senhor Jesus, você só é porque antes de você decidir, você já tinha sido escolhido pelo Pai. Gente, isso é fantástico. Pensa na cabeça de um órfão, de um abandonado, que entende, quando aceita Jesus, que antes dele decidir por Cristo, o Senhor se agradou em plantar a fé salvadora no seu coração, porque Deus havia decidido, elegido, escolhido essa pessoa para ser seu filho. Os pais aqui da terra, por mais abençoadores que sejam, é uma bênção com data de validade. Esse Pai eterno, Ele escolheu. Paulo está falando, gente, vocês vão passar por um sofrimento brutal, mas não se esqueçam, vocês foram escolhidos. Vocês não são órfãos. Que coisa maravilhosa. Agora, essa eleição não é para você ficar de bom. Falei assim, agora meu passaporte para o céu está carimbado, eu fui aceito. Eu vou para o culto domingo, levanto as mãos, dou glória a Deus, aleluia, e está bom. Não. A Bíblia diz que não é para isso a eleição. Para você ficar de boa numa lagoa, nada disso. É para quê? Para a obediência. Porque uma vez que você for escolhido, o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. Né? Essa atuação é aquilo que a Bíblia chama de santificação. A obra de santificação é o Deus que te escolhe e te aceita do jeito que você está, mas não para sustentar do jeito que você está. Você vem como está. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, na minha vida, e vai nos transformando dia a dia, segundo um paradigma, que é o próprio Jesus Cristo. A obra de santificação é tirar de onde a gente está, para chegar e colocar onde Jesus está. Por isso que ele fala assim, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo. Ora, a obediência a Jesus não é para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça, tá certo? Mediante a fé. Agora, a obediência é uma evidência. Se você tem dúvida se você foi de fato escolhido, se a obra do Espírito Santo está graçando na sua vida, só observa, tem obedecido a Jesus? Porque o homem natural, o velho homem não obedece a Jesus. Agora, aquele que nasceu de novo, sim. Então, a obediência a Cristo não nos leva ao céu, mas o cidadão do céu, ele sabe que é pela obediência a Cristo. Você obedece a Cristo, é uma evidência de que você é alguém que de fato foi escolhido por Deus. Ah, pastor, de vez em quando eu desobedeço. A diferença é a seguinte, então quem é um cidadão do céu não desobedece? Desobedece. Eu também já desobedeci, mas tem uma diferença. Essa desobediência nos causa peso, porque quando o Espírito Santo entristece, o meu espírito também entristece. Então, a gente não fica indiferente. Não fica. Essa semana mesmo, eu chorei tanto. De madrugada, na presença de Deus.
Parece que o choro da Chia foi o choro que eu tive essa madrugada não, dessa semana. Eu falei assim, Senhor, quem sou eu? E eu clamei tanto ao Espírito Santo. Me ajuda a parecer mais com Jesus. Cria mais sede, Senhor, eu quero te servir de todo o coração. Eu acho que nesse ano, essa semana foi a semana que eu mais chorei na presença de Deus. E, finalmente, ele fala de Cristo, pela aspersão do seu sangue, porque Cristo, através do seu sangue, é que viabilizou tudo isso aqui. Porque sem o sangue de Cristo não há perdão. Sem a perdão, não há remissão de pecado. E sem isso, eu não posso me tornar filho de Deus, porque a santidade de Deus iria fulminar a minha vida de sua presença. É Jesus que me cobre com o seu sangue. Aquele perdão que perdoa todos os meus pecados, não um pecado, não muitos pecados, mas todos os pecados. Aquele que sela e inclusive me leva a um novo relacionamento com Deus, não é um perdão só do meu passado. O sangue de Jesus me possibilita para frente, por quê? Na ceia do Senhor, a gente vê lá em 1 Coríntios 11, a gente usa o quê? O cálice da nova aliança. É um novo relacionamento que nós estabelecemos com Deus a partir de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então, toda a trindade faz parte, assim, da nossa relação com Deus. 1 João 2, 3 e 4, olha só, falando sobre a obediência a Cristo. Sabemos que o conhecemos. Está falando de Jesus, tá? Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Obediência a Cristo. Crente que não obedece a Cristo tem alguma coisa muito errada. Né? Qualquer coisa muito errada. Não se converteu ainda. O crente ou obedece a Cristo, ou na desobediência ele não consegue ficar em paz. Louvado seja Deus, né? Já pensou? Se você peca e fica em paz, tem alguma coisa muito, muito errada. Muito bem. Como, então, perseverar com Cristo? A gente vai ver melhor ao longo do livro, mas aqui, de início, a gente já pode tirar algumas coisas. Naquele tempo, a igreja estava vivendo num mundo hostil, anticristo, contrário à igreja. O povo sofria. Como é que eles conseguiram? Conseguiram, tanto é que o evangelho chegou até nós. Assim como o evangelho vai prosseguir para as próximas gerações, por causa de mim e de você, amém? Muito bem. Coisas importantes para o crente não desviar da fé, não deixar o fogo apagar, diante de um mundo contrário à fé cristã. Nós não sabemos aonde vamos parar. Se essa liberdade vai permanecer por muito tempo. A gente teme. Nós temos visto coisas terríveis na TV. Lá em cima, no alto escalão, tem coisas acontecendo, né, que deve levar a gente a orar mesmo. Primeiro, seguindo a própria Escritura, você tem que ter isso muito forte. Você é um eleito, um escolhido de Deus. O Pai te escolheu. Sabe que você entende isso aí? O Pai te escolheu. Quando você se sentir descartado, e sentirá algumas vezes, rejeitado, vai acontecer, ignorado também. Quando você for prejudicado por ser crente, lembre-se, antes mesmo de você nascer, você já era conhecido por Deus, amado por Deus, e você foi escolhido por Deus. Não importa o que aconteça. Isso você não pode perder do seu coração. Segundo, você é alguém que está num processo de santificação. O Espírito Santo hoje está moldando a sua vida. Ele não completou. E eu sei disso porque você está vivo ainda. Né? O mundo vai pressionar. Sabe para quê? Para que você se amolde ao padrão deste mundo. A sociedade vai fazer de tudo para você ficar igual a eles. E a gente vai ser tentado, sabe por quê? Porque quando a gente é igual a eles, nós não sofremos pressão.
a gente não sofre perseguição. Quando a gente é igual a eles, a gente tem mais oportunidades, entre aspas. Parece que as portas vão se abrir. O mundo vai fazer isso. Mas não ceda para ser aceito pelo mundo. Antes, tenha anseio para ser aceito por Deus. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida, em nome de Jesus. Você é uma pessoa sobre quem foi aspergido o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te lavou. Por isso, faça como Paulo, não aceite a condenação do passado. Não importa que pecado, quanto pecado. Se você tem uma tonelada de pecado no seu currículo atrás, sobre tudo aquilo ali, só tem uma cor, vermelha. Você é alguém que foi perdoado. Toda acusação procede de Satanás, ele é o acusador. O sangue te cobriu, te limpou, e você foi inserido numa nova realidade. Lembre-se, o sofrimento na vida do crente não é um acidente. Ele faz parte do currículo, faz parte. Ele faz parte quando você faz aquele plano de viagem. E quem planeja bem até os postos de combustível, né, a gente vai vendo quantos pedágios. Eu sempre falo assim, antes de eu sair de viagem, eu sei quanto eu vou pagar de pedágio e de combustível. Né? E a gente vê onde vai abastecer e etc. Mas uma coisa que tem no seu plano de viagem como crente, que anda na terra, mas caminha para o céu, a gente não sabe onde, mas deixa assim, no canto. Quando acontecer, você coloca aquele alfinete. Qual que é? Sofrimento. Então você não se assusta. Sofrimento não é acidente de percurso, faz parte da viagem. Se a gente encara dessa maneira, então ok, fica mais fácil. Não se iluda, achando que a vida com Cristo é calma e tranquila. Não existe isso aí. Não acontece. Os primeiros crentes, como eu falei, e a história está bem registrada na história, e não é história da igreja. Você pode pegar uma história secular e você vai encontrar esses dados, né? Eles enfrentaram fogo, enfrentaram cruzes, enfrentaram feras. Hoje, talvez jamais, espero em Deus, que jamais a gente venha ser lançado para as feras, ser queimado vivo, mas você pode ser queimado. Sabe aonde? No plano de carreira da empresa onde você está por ser quem você é. Você pode perder oportunidades como profissional por manter os seus valores e fazer a vontade de Jesus. Você pode ser queimado nas redes sociais, ou numa palavra mais de hoje, ser cancelado. Você pode ser ridicularizado no trabalho, ou até mesmo rejeitado pela própria família, como alguns dessa igreja já foram. Mas isso só confirma que você está andando no mesmo caminho dos nossos irmãos do passado, e principalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então mantenha os seus olhos no destino. Aqui não é o nosso lar. Fala para uma pessoa aqui da igreja, fala para ela, aqui não é o nosso lar. Não é, gente, de verdade não é o nosso lar. A gente é peregrino na casa. Aqui a gente vai estar caminhando para Deus. Jesus disse, na casa do meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. Jesus mente, irmãos. Mas se ele foi, já está pronta a nossa casa ali. A gente só está de caminho. Não importa quão ruim seja. Todo mundo aqui já fez viagem para passeio. E às vezes no percurso a gente enfrenta cada perrengue, não é? Não é? Mas por pior que seja, não tem problema. Você quer chegar. Uma vez, eu estava voltando, acho que o Theo era pequeno, de Panorama para Cuiabá, gente. Furou um pneu na chuva, pensa. E o gênio que projetou aquele carro, colocou o step debaixo do porta-mala. E eu, como sou cavalheiro,
Falei assim, esposa, fica aí, eu vou na chuva, vou tirar sozinho tirei todas as malas, troquei na chuva. E ok, guardei tudo outra vez. Acredite, furou o step também. Né? Eu até achei que aconteceu alguma coisa, o inimigo estava me perseguindo. Né? Começa a pensar um monte de besteira, mas tudo bem. A estrada não era a minha casa. Né? Eu tive que ir rodando com pneu, com step, é lógico, arrebentou tudo. Né? Aquele pneu, eu tive que comprar. Né? Pneu usado na borracharia com preço de novo. Mas tudo bem. Sujo, molhado, né? Mais pobre, 2 pneus. Mas não era minha casa. Né? Uma hora eu ia chegar na minha casa. E olha que era uma casa provisória. Gente, esse mundo não é nossa casa. A gente não pode se desesperar pelo sofrimento aqui. A gente está indo para um lugar. E tem alguém nos esperando. Gente, que coisa bacana. Já pensou naquela cama? O Natan, quando estava no CT, eu fui levá-lo, e a gente, para nossa surpresa, tinha uma caminha lá, e já tinha o nome dele escrito, Natan. Né? Já pensou, está escrito Rafael. Olha só, Roni. Né? Amélia. Gente, Betinho, olha que coisa boa. Está escrito já. Tem um lugar reservado para nós. Portanto, vamos viver com alegria e coragem. Afinal de contas, a primeira marca do fruto do Espírito Santo é alegria. Alegria. Não é? É alegria. Por que você está alegre? Vão perguntar para a Tami. Você está passando por tudo. Por que você está alegre? Eu fui escolhido por Deus. O Espírito Santo está em mim, trabalhando na minha vida. Jesus Cristo resolveu todo o meu passado e me dá condições de ter um futuro brilhante. Por que eu não vou? E se essa pessoa não é crente, ela vai começar a chorar, né, Tami? Falei assim, eu também quero isso. Eu também quero isso. Agora, se você que está aqui ainda não entendeu nada disso, você não faz parte desse povo, não perca tempo, esse é o dia. Essa é a hora, você tem que tomar decisão hoje, você está perdendo. Né? Vem abraçar essa vida, entregue-se a Jesus hoje, e você vai descobrir que o crente, ele sabe sorrir, mesmo quando tudo está desmoronando. Ele tem uma esperança, os nossos olhos não estão aqui. Louvado seja Deus. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Será que alguém nessa manhã está enfrentando algum tipo de sofrimento por ser servo, serva de Jesus Cristo? Você está enfrentando algum tipo de retaliação por andar como Cristo quer que você ande? Eu quero orar por você, primeiramente. Se tiver alguém assim, falando assim, olha, eu estou sofrendo por causa disso. Que bom, você não está hoje, mas saiba que esse dia chegará, isso faz parte. E nessa hora não se esqueça quem você é. Você tem uma identidade, uma posição maravilhosa. Fica de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, louvado seja o Senhor nessa manhã. Deus, como é bom saber quem nós somos. Ajude cada um aqui, Senhor, a verdadeiramente entender que é um escolhido de Deus. Ele foi escolhido pelo pré-conhecimento de Deus. Ó Deus, que temos um destino nos aguardando e que essa existência, esse chão que nós pisamos não é a nossa casa. Aqui somos peregrinos, dispersos, ó Deus, mas com uma missão. Nós temos uma mensagem no coração, nós temos palavras, ó Deus, que devem ser proclamadas. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir o nosso papel, com fidelidade ao Senhor, enquanto aqui estivermos. E Espírito Santo, que tudo isso, ó Deus, venha falar muito forte
quando aqueles dentre nós enfrentarem esse tempo de luta, de dores, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, que nessa hora jamais, ó Deus, aquela mentira do diabo, de que isso não deveria acontecer, de que se somos eleitos, porque isso acontece nada, Senhor. Queremos nos firmar nessa verdade e pronto. Saber que o Senhor é fiel em todo o tempo. E queremos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Faz dessa igreja um povo fiel e obediente a Jesus Cristo, como resultado da obra santificadora do Teu Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.